Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre reatores bioquímicos. Os principais reatores bioquímicos industriais, eles são reatores do tipo batelada, mas aqui conhecido também como dorna de fermentação. Nós temos também reatores do tipo CSTR, contínuo, com entrada e saída, né? Que aqui é conhecido como reatores convencionais ou quimiostatos. E temos também reatores tubulares, como o nosso PFR e o PBR, também chamado, de plug flow ou de células imobilizadas. Mas nós também temos aqui uma nova categoria de reatores, que são chamados reatores não convencionais ou pneumáticos, que são reatores, já adiantando, que não têm uma ação mecânica, como uma pá, uma hélice, para realizar essa agitação, mas ele tem quem? Ele tem ar sendo injetado, e esse ar, essa movimentação desse oxigênio, seja ar sintético, seja ar esterilizado ou apenas oxigênio, ele vai fazer o quê? Movimentação no meio. Então, a gente tem uma movimentação pneumática. Então, entrando mais a fundo, nós vamos falar um pouquinho dos reatores em fase gasosa, células livres, CSTR, colunas de bolhas, airlift, e também os reatores do tipo fluxo pistonado, que seriam os nossos reatores PFRs e PBRs. Dentro deles, nós temos o que a gente já conhecia, leito fixo e fluidizado, o suportado, não deixa de ser uma classificação do leito fixo. Teremos também membranas, placas, membranas planas e reatores de fibra óptica. Então vamos começar. Reator batelada, sem segredo, é o mesmo reator batelada que a gente viu nos reatores químicos, porém aqui a gente vai chamar ele de dorna de fermentação. Então, clássico de uma dorna de fermentação, nós temos as dornas de usina de álcool e açúcar e também de fermentadores de cerveja. Temos também de vinhos, etc, etc. Aqui, só para ilustrar, são fermentadores para a produção de antibióticos e o detalhe, então, para as nossas hélices, para agitação, e também a nossa camisa para controle de temperatura interna. Aqui também, como um exemplo de dornas de fermentação, nós temos a produção de penicilina. A produção de penicilina, ela, apesar de da maior parte ser realizada em reator batelada, existe também o processo em sistema contínuo. É produzida pelos fungos do gênero Penicillium, que produz a penicilina como subproduto do seu metabolismo. Então, aqui acontece a fermentação, a dorna de fermentação do tipo batelada, e depois a gente tem todo um processo de separação e recuperação dessa penicilina que foi produzida. Aqui só para ilustrar algumas indústrias farmacêuticas que sintetizam a penicilina aqui no Brasil, com destaque da EMS, Eurofarma e a Farmoquímica, que são as maiores. Agora falando sobre os reatores, bioreatores convencionais, agitado e aereado, também conhecido como CSTR, mas também conhecido como quimiostato, aqui na parte de bio. Então, esse quimiostato nada mais é do que um CSTR. Ele vai ter forma cilíndrica, agitado mecanicamente. O diâmetro, tecnicamente, vai ser 1/3 a meio do diâmetro do tanque. E a gente tem hastes defletoras e chicanas, perfeito? O que acontece? Aqui no CSTR, quanto maior a agitação, maior será a transferência de oxigênio, já que muitas vezes contamos com sistemas aeróbicos, ou seja, que tem micro-organismo que precisa de oxigênio dentro do meio para sobreviver, reproduzir, produzir produto, etc. Só que acontece, a partir do momento que eu começo a agitar, se essa agitação ela for muito alta, eu posso estar fazendo o que com o meu meio? Eu posso estar cisalhando. Então, essa força de cisalhamento pode fazer com que o meu micro-organismo rompa, pode causar mudanças morfológicas, pode romper e extravasar o seu conteúdo intracelular e pode acabar ocorrendo a lise, morte, ruptura ou muitas vezes até mutações nesse meu microorganismo. Então, o reator do tipo CSTR quimiostato, ele é muito utilizado, porém ele precisa ter um pouco de
cuidado com a força de cisalhamento, perfeito? Então pensem comigo, ele é um CSTR, mas que eu vou estar dentro dele, o meu biocatalisador, que é um micro-organismo, e muitas vezes ele é aeróbico, então eu preciso inserir oxigênio, ar lá dentro. Então, para isso, esse meu CSTR, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um distribuidor que vai fazer o quê? Ele vai distribuir o ar dentro da dorna de fermentação para aumentar o contato entre gás líquido. Ele também vai ter as serpentinas para que eu possa realizar a esterilização do meu meio ou do ar para aquecimento ou resfriamento também da dorna. E, como eu estou falando muitas vezes de ar atmosférico, eu preciso ter o quê? Filtros esterilizantes deste meu ar e também os próprios compressores de ar para que eu possa estar inserindo o ar dentro do meu tanque. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter algumas particularidades do que eu não teria, né, se fosse só um CSTR químico comum convencional. Aqui uma fotinho só para que vocês possam ver, é um quimiostato para cultura de células vivas de ácido oxidável, olha que lindinho. Aqui mais um. Aqui um quimiostato para purificação de vinhaça. Perfeito? Então a próxima categoria que temos são os bioreatores pneumáticos. Então o que eles são característicos? Se eu estou com meio, que eu sei que se eu colocar um impelidor e acontecer uma agitação mecânica lá, eu posso ocorrer modificação desse meu meio por força de cisalhamento, lise das minhas bactérias, das minhas leveduras. Então, eu não vou agitar ele do jeito convencional. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um bioreator pneumático, que ele é caracterizado por ter ausência de impelidores e, portanto, ele não tem agitação mecânica. A agitação desse meio é feita pela injeção de gases. Então, apenas pela injeção de gases. Eu vou fazer tanto a sua homogeneização quanto a sua agitação. E de quebra, né, se for uma reação com biocatalisador que precisa de oxigênio, né, aerôbico, eu vou estar também favorecendo a injeção de oxigênio dentro do meu meio de fermentação, perfeito? Quais as vantagens? Baixo custo de energia, capacidade relativamente alta de transferir o oxigênio para o meio de cultura. Não temos partes móveis, portanto, mais fácil higienização, facilidade de construção, operação e aumento de escala. Os principais tipos são coluna de bolha e os airlift, embora os airlift também sejam um tipo de coluna de bolhas, ok? A coluna de bolhas vai ser nada mais do que um reator tubular que eu vou entrar gás, né? Seja aqui o ar, oxigênio puro ou um gás inerte, e esse ar vai entrar no meu meio e vai ser borbulhado dentro dele, que vai ocasionar o quê? Uma mistura e uma agitação aqui dentro do meu reator. Então, ele opera exclusivamente com gaseificação na base do meio reacional, sem direcionamento desse oxigênio, desse ar dentro do reator. Aqui a gente tem uma fotinho para ilustrar, né? Entra e as bolinhas de ar aqui vão mexendo de forma aleatória dentro do meu reator. Não temos, né, tantas forças, tensões de cisalhamento e ele é muito atrativo para a cultura de células animais. Aqui a gente tem mais um bioreator desse para vocês verem, a saturação de ácidos graxos. Aqui para produção de metanol. Beleza, a gente falou, né, das vantagens antes. As desvantagens nós temos um alto custo de energia também, né? Se vocês forem ver, a gente vai ter que ter a gente vai estar bombeando o ar lá dentro. E também um baixo tempo de residência desse gás, porque do jeito que ele entrou, ele já vai sair, perfeito? Alguns usos industriais incluem tratamento biológico de efluentes, fermentação, polimerização de olefinas, ocicloração de etileno a dicloroetano, reações de hidrogenação, cloração e oxigenação. Perfeito. Então, sabendo que colunas de bolhas eu tenho apenas a entrada na base do reator e o movimento é aleatório. Agora, se eu tenho um reator do tipo Airlift ou Loop Reactors, nós temos o que? Nós temos uma circulação desse meu meio reacional
de maneira proposital. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou induzir como que eu quero essa circulação, por isso reatores de air lift. Esse tipo de reator, ele é muito recomendado quando a gente tem caldos de fermentação ou meio de cultura que são fluidos não newtonianos muito viscosos, ou seja, eu teria que inserir muita força para que eu possa, né, fazer a agitação, e aqui nem tanto. Perfeito? Então vamos conversar. No coluna de bolhas, ele entrava tudo na base, ele subia, né, de forma aleatória. Agora o airlift, eu vou ter aqui, ó, estão vendo que eu tenho uma paredinha aqui e uma paredinha aqui, perfeito? Inserida dentro do meu reator. Então eu vou estar inserindo o oxigênio aqui na base e ele sobe e ele desce, ele sobe e ele desce. Então o que que eu tenho? Movimento do meu fluido que não é de forma aleatória. Agora eu tenho um dispositivo no qual eu consigo fazer o quê? A movimentação cíclica e bem definida desse meu fluido dentro do meu reator. Por isso, airlift, perfeito? Esses reatores de airlift, eles podem ter N configurações, aqui eu trouxe apenas 3 para vocês verem. Então, o primeiro que a gente já conversou, né, que ele tem duas paredinhas laterais aqui. O gás entra no meio e sai aqui na lateral. Esse é o primeiro, é com circulação interna de cilindros concêntricos, perfeito? Então, tem um cilindrinho aqui no meio. O segundo é um airlift de circulação interna, tipo split, então vai entrar apenas de um lado e ele vai fazer essa direção aqui, tá vendo? Então, ele vai circular. E temos também o externo, só porque ele tem um buraco aqui no meio, né? Então ele entra, sai o gás aqui, mas ele circula, estão vendo? Então a gente tem circulação externa. Aqui só para que vocês possam ver, né, outros tipos. Aqui para tratamento, sistema de tratamento biológico. Aqui ele entra aqui e sai pela lateral. Então vários tipos. Agora, mudando para reatores de fluxo pistonado. Nossos reatores de fluxo pistonado são reatores do tipo plug flow, ou conhecido por nós como PBR. Nesse reator, o meio e o inóculo vão entrar conjuntamente no reator, então eles vão variar axialmente e não radialmente, perfeito? E a gente tem variação de concentração ao longo do comprimento do reator. Então, é o que a gente já conhecia. Não é PBR, é, é, é PFR aqui, tá? PFR. Se a gente imobilizar células ali dentro, né, dentro desse reator, então eu vou lá e vou colocar o meu bioreator aqui fixo. Então, eu posso imobilizar essas células, ou seja, eu posso pegar lá o meu micro-organismo, a minha enzima, e suportá-lo em um suporte inerte, por exemplo. E daí, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz agora, PBR, tá? Agora PBR mesmo. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso suportar essas células, e daí eu vou passar apenas o meio, né? Apenas o líquido, e o catalisador fica fixo, igual o nosso PBR. Então, aqui eu posso tanto imobilizar micro-organismo como tanto bactérias, como leveduras, como enzimas. Por exemplo, posso imobilizar células de lactobacilos, vou imobilizar em cima de uma gelatina, então a gelatina vai ser o meu suporte inerte, que vai acontecer, né, o processo de adsorção desse lactobacilo em cima da gelatina, e vou utilizar isso daí para produzir, então, ácido lático a partir da glucose, perfeito? Posso fazer isso com Saccharomyces, E. coli e assim por diante. E suporto, e eu tenho então o reator PBR, perfeito? Aqui eu tenho mais alguns exemplos de células imobilizadas usando diferentes suportes. As principais aqui, ó, Cerevisiae, E. coli, etc., suportados em alginato, poliuretano, e para conversão de N camaradas. As células imobilizadas, então, né, as células microbianas, elas podem ser imobilizadas em um suporte inerte. Aqui a gente tem duas figuras apenas para vocês ilustrarem. Esse suporte
Da mesma forma, dos suportes de reações químicas, ele não pode ser tóxico para as células, ele tem que ter alta capacidade de retenção, ser resistente a ataque químico e também microbiano, ter pouca sensibilidade a possíveis solicitações mecânicas, né? Compressão, tensões de cisalhamento, pressões internas e também alta difusividade de substratos e de produtos. Quais as vantagens de se trabalhar com células imobilizadas, ou seja, reator PBR aqui? Nós temos o que? Nós temos altas concentrações celulares que podemos operar, operamos com fluxos contínuos, então tem todas as vantagens de utilizar um sistema contínuo, né? Como eliminar processos de separações futuras. É provável a obtenção de maiores fatores de conversão de substrato ao produto desejado e também maior proteção do sistema biológico em relação ao estresse ambiental, ocasionado por elevadas concentrações de substrato, pH e forças também de cisalhamento. Perfeito? Essas células imobilizadas, então, a gente estava falando dela presa em um reator de leito fixo, perfeito? Então, aqui eu tenho uma tela, aqui eu tenho uma tela, e eu vou colocar todas as minhas células imobilizadas dentro do meu reator. O meu fluido percola, mas as minhas células imobilizadas permanecem dentro do reator. Mas eu também posso ter um reator do tipo leito fluidizado, né? Então, o reator do leito fluidizado, as minhas partículas estão soltas dentro do meu meio, estão vendo? Elas não estão fixas como aqui. Então, eu vou passar o meu fluido e eu tenho uma fluidização dentro do meu meio, igual o reator de leito fixo e reator de leito fluidizado que vocês veem em OP, tá? Reatores de leito fixo, então, nós podemos utilizar em várias situações, né? Tratamento de resíduos, produção de enzimas, produção de esteroide, produção tradicional do vinagre. Vantagens, como a gente já falou, fácil recuperação do produto e utilização de células que não estão crescendo, porque elas estão lá dentro do sistema. A desvantagem é que a gente compacta ele, então muitas vezes eu vou ter o quê? Deficiência de oxigênio e de nutrientes. E nós temos também as desvantagens mesmo, que é utilizar um PBR mesmo químico, que é o que? Entupimento, alteração de fluxo, caminhos preferenciais, homogeneização prejudicada e também nós vamos ter perda de lavagem de células aderidas ou aprisionadas, certo? Que nem todas as facetas vão estar com as suas fases ativas expostas. Então a gente tem, né, uma perda de eficiência ali. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de filtros anaeróbicos. As células imobilizadas, elas também podem estar presas em biodiscos, certo? Daí, de acordo com que ele vai girando, ele vai reagindo aqui, né, no meio reacional. As células imobilizadas em leito fluidizado, como a gente falou, né, elas ficam soltas dentro do meu meio aqui e elas vão agitando juntamente. Uma categoria também, que é como se fosse uma categoria de reatores de leito fixo e também reatores de células imobilizadas, são os reatores de membrana. O que são os reatores de membrana? Os reatores são membranas, são reatores nos quais ele também está fixo, porém nós temos várias membranas, né, que vão fixar isso daí, vai ocorrer a permeação pela membrana, né, através da membrana. Então, as tensões de cisalhamento são mínimas, inferiores ainda àquelas do airlift, certo? Então, ele é muito recomendado para situações nas quais qualquer tensão de cisalhamento pode acabar com o meio, né? Pode acabar com a cultura celular. Então, é muito utilizado os de membrana. Aqui o exemplo são reatores de Sabatier, reatores para produção de hidrogênio. A vantagem é o que? Aumento da conversão e as membranas são seletivas. Então, muitas membranas elas são feitas para deixar passar determinado componente e reter os outros, certo? Então, simplesmente por afinidade, groscopia e tamanho de poro. Então, suponhamos o tamanho de poro lá é de um tamanho e eu tenho oxigênio e hidrogênio dentro do meu meio que eu produzi. Eu posso, por isso, por seletividade de forma, deixar passar o hidrogênio e reter o oxigênio, por exemplo. Então, as membranas são seletivas, perfeito? Então, eu posso fazer o quê? Separação das espécies ao longo dessas membranas.
A desvantagem: alto custo, substituição periódica, limpeza e formação de caminho preferencial. Então, apesar de ter N vantagens, isso aqui ó, é o que mais pega, alto custo das membranas. Então, não é qualquer processo, o processo tem que se pagar, o processo tem que ter um bom rendimento ou o produto que está sendo feito tenha um elevado valor agregado, perfeito? Para que vocês possam utilizar um reator de membrana. Aqui, até tem tratamento de efluentes, mas não é aquele efluente de fábrica que produz milhares de litros por dia, não. É um efluente de uma indústria muito específica, que eu preciso tratar, que não tem nenhum outro tratamento que se encaixe. Então, eu vou utilizar o tratamento utilizando reatores de membrana. Perfeito? Reatores de fibra oca. O reator de fibra oca nada mais é do que um reator de feixe, tipo o reator de feixe PFR que a gente via antes. Lembram? Vários, né? Vários feixes davam um reator. Só que aqui, no lugar de ser um feixe comum, vai ser um feixe de fibras capilares de material semipermeável. Gente, é feixe assim, ó, do diâmetro de um fio de cabelo, de uma fibra óptica, sabe, de internet. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter o reator, né? Nós vamos ter dentro dele, vai ocorrer o escoamento laminar do meio de cultura e as células elas vão estar retidas na região anular entre as fibras. Então, o que, que vai acontecer? O meio de cultura vai passar no meio e aqui nós vamos ter as células imobilizadas, perfeito? Então, reator de fibra oca mesmo. Pensa em fibra oca, tipo de fibra óptica de internet. Então, o que, que vai acontecer? Dentro da fibra passa o meio e ao redor, né, vai estar imobilizado o meio o micro-organismo, a levedura, etc, etc. Então, é um tipo de reator também não muito utilizado, mas que existe essa possibilidade, né? Por quê? Porque é para uma situação muito específica para vocês utilizarem esse tipo de reator. O que eu vi era aquele tipo de reator para produção de metano e metanol, utilizando uma fotossíntese artificial, muito específico e ainda uma tecnologia muito cara. E também temos uma fermentação um pouco diferente, certo? Essa fermentação a gente não tem esse tipo de a gente não tem esse tipo de reação química, não trabalhamos como a gente trabalha no sistema bio. Então, no sistema bio, a gente tem uma reação em estado sólido, ou seja, o microorganismo, estado sólido, e também o substrato, certo? Seria o nosso reagente também em estado sólido. Então, a fermentação de estado sólido nada mais é do que todo mundo em estado sólido. Então, pense comigo, aqui é como se fosse um filtro rotativo, muito semelhante a um filtro rotativo, do qual aqui vai ser o meu substrato, que nesse caso é o arroz, e a gente vai ter aqui dentro o meu microorganismo para estar fermentando este arroz. E ele vai girar aqui dentro. Então, ele vai girando e ele vai fazendo desde a lavagem, o cozimento, a incubação, para depois a gente ter o produto final. Então, como vocês podem perceber, a fermentação do estado sólido, ele é uma fermentação muito utilizada para produtos orientais. Então, para a produção do miso, do sufu, etc, etc. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente coloca o microorganismo, coloca também o substrato, que no caso aqui é a soja, em temperaturas e deixa incubando, coloca os dois aqui dentro e deixa ele girando, 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 até que ocorra, né, o processo de fermentação, certo? Então é muito comum, esse é um tipo de fermentação muito utilizada para a produção de produtos orientais, ou seja, está todo mundo no estado sólido, certo? Qualquer dúvida vocês me procurem e daqui a pouco a gente vai equacionar, certo, meu povo? Valeu!